E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Duda, vocês sabem que eu sou o Duda, e a gente está falando aqui agora, neste momento, para começar esta live maravilhosa que vai entrevistar hoje Romildo Bolzan, o presidente do Grêmio. Eu tô dando um tempo aí pro pessoal entrar, acredito que o presidente já esteja entrando também, para eu poder convidar ele para a gente trocar essa ideia. Então, primeiro, agradecer a todo mundo que tem acompanhado as lives. Eu tenho feito lives na segunda-feira com personalidades do rádio. Fiz com o Guerrinha, com o Pedro, com o Davi Coimbra. Segunda que vem vou fazer com o Nelson Sirotsky. E nas quartas-feiras estou fazendo sempre com alguém do Grêmio. Já fiz com Kahneman, André Lima, Tcheco, Lucas Leiva, com o Douglas Costa e hoje com o presidente Romildo Bolzan, que eu vou convidar neste momento para entrar. Deixa eu ver se eu acho o presidente Romildo aqui. Vamos ver se ele já está na nossa live. Presidente, se o senhor estiver aí, por gentileza, se acuse. Por favor, vamos ver se a gente acha aqui o presidente Romildo Bolzan, que vai entrar neste momento. Vamos lá. Eu falei com ele agora há pouco. Ele me disse que estava esperando eu entrar. Então ele deve estar entrando aí. Vamos ver se o presidente entra. E assim que o presidente entrar, eu vou até mandar essa live para ele, para ver se o presidente olha, porque ele já está preparado. Mandei para o presidente a live e a gente já tem um número bem significativo de pessoas, já tem 600 pessoas e a gente vai conversar sobre muitas coisas, tá? A gente não quer falar sobre coronavírus, sobre coisas, enfim, coisas ruins. Não, essa live aqui é para nós, para a gente lembrar de coisas bacanas que rolou nessa administração do presidente Romildo, que está desde 2015 à frente do Grêmio. Deixa eu ver se ele já entrou, presidente. Ainda não entrou, vamos ver. Vamos ver se ele entra. De repente eu tenho que mandar um WhatsApp para ele, porque eu pedi para ele entrar e ele ainda não entrou. Vamos ver, queremos a Copa, também queremos a Copa. 700 pessoas esperando, presidente Romildo Bolzan é o meu convidado e ele já vai entrar. Vamos lá, presidente, vamos ver onde é que ele está. Deixa eu ver se ele já está aqui comigo. Romildo. Ainda não. Vamos ver se ele entra. Vou mandar um WhatsApp para ele, tá? Vocês fiquem aí, que já vai entrar. Vamos ver se ele me responde. 850 pessoas estão conosco. E eu tô na expectativa de ver. Olha aí, o André Lima tá aí, um beijo pro André. O André tá aí. Tô procurando ver se o presidente Romildo entra. Presidente, por favor, o senhor entre aí na live e se o senhor estiver me vendo, avisa ali, manda um comentário ali. Eu já mandei a live para ele, aliás, façam isso. Vocês que estão aí, manda o, como é que é, o aviãozinho, divulga. Vai começar a live. A gente tá começando aqui a live, pô, organizei tudo, tá bonito, cara, tá bonito, vai entrar aqui. Vamos ver se o presidente entra aqui, cadê, presidente? Vamos ver se o presidente entra aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá aqui. Presidente Romildo. Tá, vou ter que dar uma ligada pra ele. Vou ter que dar uma ligada pra ele, que ele não tá entrando. Vamos ver. Aqui, achou. Pronto. Deu, mandei. Vai entrar, atenção. Aguardando. Assim que ele aceitar o meu convite, tá aceitando. Tá difícil, hein? Deu, presidente. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Muito bom. Primeiramente, muito obrigado, presidente, por aceitar essa conversa que eu já tenho feito com algumas pessoas. E olha, é sempre uma conversa muito agradável, quase que uma conversa de bar. Espero que o senhor fique à vontade e a gente possa trocar ideia. Obrigado, viu, pelo convite. Tu quer uma cachaçinha aqui. Olha, só para avisar o senhor que eu estou com um esquinho aqui para molhar a palavra para poder... Se o senhor quiser ficar à vontade, fica à vontade. Vai ser muito legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um butiazinho aqui. Pega pra gente ficar à vontade. Pega lá, claro, pô. Pega pra gente ficar à vontade, vamos trocar ideia.
Tô pedindo aqui pro meu genro colorado, que chegou aqui para me ajudar, mas eu entrei, eu consegui entrar, não é fácil. Muito bom, presidente. Bom, primeiro, como eu te disse, agradecer o convite, essa disponibilidade e dizer que nem o coronavírus derrota o senhor. O senhor é impressionante. Olha aqui, é só um pouquinho que eu tenho aqui só. Olha aqui, ganhou do meu Black. Essa aqui é do ano. Dessa aqui nós já matamos 8. Essa aqui. 8? Ano passado. É o seu cunhado? É o seu cunhado que está aí? É meu genro. Cadê o genro? Deixa eu ver. Manda um abraço aí pro pessoal. É que ele veio me ajudar aqui, mas eu fui um pouquinho mais esperto que ele, eu consegui entrar antes que ele entrasse. Ele quer me ajudar aqui. Ah, que bom que deu tudo certo. Obrigado, viu? Agradece a ele aí. Ele é colorado, viu, Duda? E aí, Duda, tudo bem? E aí, meu velho, como é que tu tá? Tudo bem? Tava me comunicando contigo aí, dizendo pra te ter calma aí, que a gente tava quase conectando aqui. Ah, tá ótimo. Não, mas que bom que deu tudo certo. Quase cancelei e liguei de novo, mas olha, persisti, deu tudo certo. Obrigado, tá, meu? Colorado pra resolver a vida do gremista aqui. Eu entrei sozinho. Aqui, ó, saúde. Ó, vamos brindar, presidente, vai. Na telinha, pá, brindamos. Tem que beber. Molhar a voz para a gente poder trocar ideia. Eu separei diversos assuntos para a gente começar, mas eu quero começar com o seguinte. O senhor começou no Grêmio lá em 2015, num biênio. Foi eleito para 15 e 16. Eu queria saber dois sentimentos. Primeiro, quando o senhor decidiu concorrer, o que o senhor pensou? E depois, quando o senhor foi eleito, naquela noite anterior, como é que foi dormir assumir a presidência, o sentimento? Esses dois sentimentos para a gente começar a nossa conversa. Não, tu sabe que a eleição no Grêmio era uma conjuntura específica do presidente Kofi. Ele tinha ganho aquela eleição, foram 6 vice-presidentes junto com ele, e ele passou o tempo inteiro dizendo o seguinte, quer dizer, aqueles 2 anos, né? Claro que nós na expectativa de que ele pudesse ser candidato à reeleição, todos nós, todos os 6 vice-presidentes, mas ele alimentava sempre a situação dizendo o seguinte, olha, eu quero dizer para vocês que um de vocês aqui será o próximo presidente do Grêmio. Faltavam praticamente 6 meses para sair as eleições, ele já forçando essa discussão, veio tudo aquilo e tal, e aí ele começou a trabalhar o tema de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais constante, mais rotineira, e foram feitas aquelas injunções e tal. Chegou num dia, ele fez uma reunião com os 6 e disse assim, perguntou individualmente para cada um, individualmente. Tu quer ser candidato, fulano? Não. Tu quer ser candidato, fulano? Não. Tu quer ser candidato, fulano? Não. Quando veio para mim, disse, tu quer ser candidato? Se cair para mim, eu quero, não tenho dúvida, eu quero. Aí perguntou para outra, queres que eu seja candidato? Quer ser candidato? Não. E perguntou para um, quer ser candidato? Não, então eu vou examinar o meu grupo político. Quando eu disse isso, o presidente disse, não, então não vamos, já só tem um candidato, ficará um candidato só. E ali foi oficializado. Entre este fato e até o momento da constituição definitiva, o registro da candidatura, tiveram muitas articulações. No sentido assim de fica, não fica, é candidato, não é candidato, tem condições de ser candidato, tem condições de vencer as eleições, tem conjuntura para isso. O Grêmio tem uma tradição muito dura, muito forte, no sentido de fura-fila, no sentido de uma tradição dentro do clube, de um trabalho muito mais intenso, de um trabalho maior, e eu não tinha isso. Eu era um sujeito que tinha uma vida no Conselho Deliberativo, nunca exerci nenhum cargo político no clube, do ponto de vista executivo, e acabei indo numa situação que o presidente Kofi fez um convite pessoal. Bom, a partir dali, então, surgiu essa outra oportunidade, mas para mim foi uma coisa que caiu no colo. E no momento que ele fez, eu assumirei tudo isso. Veio para as eleições, ganhamos as eleições, e para mim o diagnóstico estava muito claro que o Grêmio precisava passar por um projeto de austeridade, de realinhamento, readequação, todo um processo de readaptação, uma conjuntura de possibilidades novas e principalmente colocar o Grêmio do tamanho que ele podia, e foi depois o que aconteceu mais adiante. Essa é uma das perguntas que eu vou fazer mais adiante. Eu queria saber, a noite anterior à posse, quando o senhor vence a eleição e sabe que vai começar a sua gestão, como é que estava o sentimento, o coração e a expectativa? Preciso melhorar o Grêmio financeiramente, readequar? Preciso ganhar um título logo? Como é que estava essa sensação? Eu tive muita segurança e muita certeza de que o diagnóstico era, no primeiro momento, tentar botar o Grêmio em ordem. Tentar arrumar a casa. A casa arrumada, com algumas situações muito específicas, poderia ser a perspectiva de futuro.
e principalmente a perspectiva de mais adiante fazer alguma coisa. Eu queria, naquele ano de 2015, uma coisa só: ganhar o Gauchão. Acho que nós tínhamos que ganhar, sair da fila do Gauchão. Não ganhamos o Gauchão, mas jogamos uma final. Perdemos aquele Grenal de 2-1, aquele Grenal do Beira-Rio, e o Filipão ficou muito triste, muito entristecido por não ter entregado o título e tal, mas foi aquilo que foi possível fazer. E, para mim, a minha perspectiva da noite anterior, depois dos diagnósticos feitos, principalmente aquela transição da eleição até a posse, na noite anterior estava claro para mim: o nosso projeto é derrubar o Grêmio para depois organizá-lo e depois ter perspectiva de títulos. Era este o único objetivo naquele momento, não tinha perspectiva de nada, a não ser, naquele momento, botar o Grêmio em ordem. Nem sequer de títulos, a não ser o Gauchão, porque daí podia acontecer qualquer coisa. Mas, fora disso, a minha noite anterior foi só na expectativa de arrumar o Grêmio. Não tinha outra coisa na cabeça. Bom, o senhor no biênio 15-16 estava com essa ideia de organizar. E, além de organizar, o senhor ganha, acho que na minha opinião, é um marco, assim, que é o 5-0, que é 2015, com o Roger. Eu separei algumas perguntas e eu queria saber disso aí. Quando o senhor vê que a sua gestão estava dando certo? Em que momento o senhor, caramba, a gente está no caminho certo? São duas situações. O primeiro ano a gente ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E quando chegou em terceiro, nos classificamos para a Libertadores por consequência. E eu, naquela hora, declarei de uma convicção absoluta: não era o melhor momento para nós jogarmos a Libertadores. Para mim, aquilo estava claro. E quando a gente fez a negociação com a Globo, porque no primeiro ano a gente foi deficitário, em 2015 a gente foi deficitário, mas o deficitário por conta de uma série de situações que a gente ajustou, e todos os indicativos já tinham, na verdade, uma situação de volta, de buscar o equilíbrio. Mas em 2016, quando a gente fez a negociação com a Globo e pegamos aquelas luvas e aplicamos ela dentro de um contexto de liquidação de tudo aquilo que significa começar a liquidação e começar a reorganização, naquele momento eu tive a certeza que poderíamos chegar numa situação boa. E, principalmente, o título da Copa do Brasil, ao final de 16, deu a consistência da política de formação, porque ali estavam vários garotos, vários jogadores novos chegando, jogadores mais antigos, naquela substituição como Douglas, Marcelo Oliveira, o Juliano, que permaneceu até quando pôde conosco, e a vinda do Maicon e tudo mais. Essas coisas todas nos deram uma sustentação. O Jeromel se consolidando, aquilo tudo me deu a segurança que o caminho estava correto, ou seja, fazer o equilíbrio de jogadores que buscavam afirmação, reafirmação, confirmação de carreira, e os novos. E, além do mais, conseguimos, naquele ano de 16, já um superávit na ordem de 36 milhões. Então, quando essas duas coisas começaram a conjugar e conseguimos fazer a cultura do clube de organização e competitividade, eu vi que as coisas estavam indo de uma maneira correta. Qual é, na opinião do senhor, a contratação mais importante? Eu vou separar, tá, a gestão, porque 15 e 16 é algo bem significativo, porque tem a Copa do Brasil que tira a gente de um jejum. E aí depois tem a Libertadores que, pô, eu não tenho nem explicação. A minha casa quase que virou a Libertadores aqui, de tanta coisa que eu tenho de lembrança daquilo. Mas qual é a contratação que o senhor julga na sua gestão que ela foi realmente algo marcante quando o senhor falou assim: caralho, contratei o cara certo, acertei, esse eu acertei? As duas primeiras. Sabe quem foram as duas primeiras? Marcelo Oliveira, e a segunda, Douglas. Não porque era o simbolismo de serem as primeiras. O Marcelo foi fazer exame médico e tinha problemas de joelho, já eram problemas sérios. E o Marcelo, naquela oportunidade, o médico diagnosticou uma situação assim e tal, e foi conversado com o Filipão, foi telefonado a mim. Primeira experiência naquele sentido, e o Marcelo disse assim: bota no contrato, se por acaso eu tiver uma lesão correspondente a essa avaliação de hoje, eu não serei mais jogador do Grêmio. E não teve, naquela lesão não teve nunca mais. E, para mim, foi um dos jogadores mais importantes do ponto de vista de 15, do terceiro lugar de 15, também do ponto de vista do campeonato da Copa do Brasil em 16. E a segunda contratação é o Douglas. Esta, sim, refinou o time. Deu um caráter de refino, um caráter de leveza, um caráter de inteligência, um caráter diferente na posição que ele joga e pela qualidade que tinha. E eu nunca me esqueço ele chegando já vindo ali, chegou no gabinete da presidência, ele chegou daquele jeitão dele, malandro e tal, malandro do bem, é uma figura fantástica, Douglas. E chegou ali e tal. Então, essas duas contratações que foram as primeiras, mas também foram as mais emblemáticas, porque ali começou o processo de conceito.
jogadores que estavam querendo reafirmar a carreira, confirmar a carreira e mostrar que ainda podiam ser campeões. E vieram com esse espírito e foram campeões do Grêmio. Ainda, né? Ainda tô falando de 2015 e 16 ali. Tem um momento em que o Roger sai. O Roger foi o cara, foi um treinador, o Filipão, depois o Roger, que tá no 5-0. Quando o Roger sai, o senhor temeu pelo futuro do time, não da gestão, mas do time tecnicamente? Eu sei que depois veio o Renato, que deu um segmento maravilhoso. Mas ali, porque o Roger pede para sair, o senhor não deixa, ele reafirma que quer sair e acaba saindo. Como é que foi esse sentimento? Não, na verdade, quando a gente perdeu aquela partida em Curitiba, perdemos de uma maneira bastante forte. E ali depois perdemos aquela partida na Ponte Preta, contra a Ponte Preta também. Aquelas duas partidas começaram a dar uma certa, vamos dizer assim, dúvida no Roger, principalmente nele, daquela situação de manutenção de uma capacidade de influenciar o plantel. E aquela derrota, ele praticamente jogou a toalha e foi uma situação de vestiário terrível, porque ele tinha um legado técnico e de formação de grupo. Ele foi um treinador que teve muita capacidade de interpretar as características dos jogadores e fazer daquele time um time extremamente competente, capaz, com um conceito muito claro de futebol, né? Eu vou dizer assim, eu não queria que ele saísse naquele momento, porque eu achava que ele tinha um legado, mas ele entendeu que não tinha mais condições de tocar, e aí depois veio o Renato, que além não só de manter, qualificou, porque deu uma espécie assim de manutenção, qualificação e uma autoestima para aquele grupo tremenda. Quer dizer, o Renato deu confiança para aquele grupo e deixou aquele grupo jogar, levando em conta que muito mais aquele grupo estava mais motivado e mais conceituado, e mais assim, mais consciente de que teria mais coisas para fazer ali do que propriamente jogar bola naquele jeito. Que ia além da questão técnica, era um grupo que também se fechou muito com o Renato. Então, tudo isso, para mim, é uma situação que me chama a atenção. O Roger, para mim, foi um grande treinador, a gente deu a oportunidade para ele, né? Mas o trabalho que ele desenvolveu ficou um legado e o Renato soube perfeitamente dar sequência, e eu não achei nunca que estava destruído, não. Ao contrário, aquele grupo de jogadores deu respostas depois dele. Eu não sei se o senhor concorda ou qual é a opinião do senhor. A contratação do Maicon é uma mudança de estilo de jogo. O seu Grêmio joga diferente do Grêmio do Koff ali, anos 90. O senhor concorda quando alguém faz essa afirmação que o seu Grêmio é mais refinado e menos guerreiro? Eu não tô querendo... Sim, dá para entender. O senhor concorda com essa afirmação? E o Maicon pode ser o símbolo disso? Pode, porque na verdade o símbolo daquele time de 94, 95, 96 era o Dinho e o Goiano. E o símbolo desse time que foi agora era o Michael e o Wallace no primeiro momento, depois o Michael e o Arthur. São dois jogadores, dois volantes, dois jogadores e a mesma posição para estilos completamente diferentes. O toque refinou, não tenha dúvida, jogadores de qualidade. Mas cada um tinha a sua característica, cada um correspondeu à expectativa e à montagem de cada grupo, de cada time. Não tenha dúvida que os dois volantes, Goiano e Dinho, que foram fantásticos, importantes e fundamentais naquelas conquistas. E agora, depois, pode ser o Wallace e o Michael, pode ser o Wallace, pode ser o Arthur e o Michael, pode ser o Matheus Henrique e o Michael. Enfim, agora o Lucas Silva chegando. Tivemos aí também outros jogadores que jogaram ali. Para mim, aquele perfil, aquela forma refinada de jogar do Michael realmente dá um estilo diferente, porque a bola anda, a bola circula e a bola volta, e a bola vai para frente, a bola começa a faz aquela movimentação toda. Quando tu viu os caras estão na cara do gol, né? Então, não, e o Michael já vendeu alguns para nós, né? Já vendeu o Arthur, já vendeu o Jailson, já vendeu o Wallace. Ele daqui a pouco vai pedir comissão para ti. Não, presidente, eu quero uma comissão. ele já brincou com isso e eu disse para ele, o dia que tu for empresário, eu te remunerar. Não, e ele ganha bem, não me vem com essa. De repente ele tá até olhando aí, porque ele me segue. Ele é uma ótima figura humana. Viu? Ele é muito, ele é sensacional. Muito compenetrado, muito consciente, um líder extremamente positivo dentro do Grêmio, dentro do vestiário e com os jogadores. O senhor tem essa capacidade de diálogo com todo mundo, assim, com imprensa, ou é muito fácil. Com os jogadores a mesma coisa, o senhor lida muito fácil com eles. Porque o grupo é bom ou é porque é do senhor a facilidade de diálogo? Aí é uma relação de confiança, né? Porque, na verdade, o que acontece ali? Os jogadores são muito vamos dizer assim, a cultura do futebol é uma cultura extremamente diferente do resto. Ali tem alguns valores que são absolutamente indisponíveis na relação. A questão da lealdade, a questão dos compromissos, a questão do que combina, cumpre, a questão da reciprocidade, a questão da solidariedade, a questão de estarmos sempre afinados.
um discurso que defende a todos ao mesmo tempo e que mesmo na ruim. Então, esse tipo de comportamento a gente procura ter e eles também têm conosco. Então, eu vou te dizer assim, nós temos uma enorme afinidade a partir desses conceitos. Não convivemos juntos, não convivemos fora dali, não convivemos, a não ser no Grêmio, a não ser no vestiário, a não ser também em viagens, é muito difícil, não há praticamente convivência. Raramente eu encontro alguém em algum restaurante. Aqui eu ia te perguntar isso. O presidente pode ser amigo de jogador? Pode ser amigo dentro das características que envolvem exatamente essa relação. Né? Eu acho que eu me considero amigo de todos, solidário a todos, mas ao mesmo tempo não tenho a intimidade familiar. Então são amizades com características diferentes. Me sinto amigo deles por quê? Porque sou solidário a eles, porque sou parceiro deles, porque sou, na verdade, um convivente diário quase que com eles, com valores muito identificados, estamos todos juntos, mas não temos aquela relação familiar. Eu acho que o nível dessa situação é esta. Por quê? Porque ficaria muito compliciado, demasiadamente compliciado tu frequentar a casa de um jogador e o jogador frequentar a casa de um dirigente. Poderá acontecer isso? Pode. Não condeno quem faça isso, porque as relações humanas são completamente diversas e cada um pode distinguir muito bem isso. Mas eu vejo, assim, de certa forma, por falta de intimidade absoluta, de frequentar o lar, a residência, às vezes, que as melhores relações estão exatamente na lealdade da relação. E o presidente pode ter ídolo no Grêmio? Eu não sei se o seu ídolo é o mesmo que o meu, que é o Renato, que eu enfim, eu nasci no dia que o Grêmio é campeão mundial e eu ouço falar do Renato, então para mim é muito forte. O senhor tem um ídolo, e quem é esse ídolo? E se for o Renato, já pergunto, como é que tu faz, cara? Não, olha aqui, ó, cada momento é um momento, né? Então vamos lembrar, o meu ídolo de criança era o João Severiano. Porque eu tinha 8 anos, 7 anos de idade, ia para o estádio e gostava do Joãozinho. Achava ele fantástico. Tal. Me imitei jogando bola, joguei bola um bom tempo, joguei imitando exatamente. Já ouvi falar que o senhor produzia. Eu joguei e a minha inspiração no futebol era ele. Depois veio exatamente 77. 77, o meu ídolo daquele time era o Tadeu Ritt e o André. Né? Aí o Tarcísio, tinha o Éder, tinha o Yura, enfim, tinha lá. Mas os meus ídolos eram o Tadeu Ritt, porque chegou naquele time e caiu como uma luva. Era um futebol refinadíssimo, uma beleza de futebol, dava gosto de ver, organizava um time. Aquele time, para mim, era o André, porque era um bolachão, era um jogador, assim, uma pessoa fantástica. Eu convivi com ele no ano passado em Salvador, lá ele foi numa janta conosco. E, assim, é uma figura que eu tenho, assim, uma identificação pessoal por conta daquele carisma e por conta daquela alma boa que ele é. Demais. Aí, no time de 83, no time de 81, eu achava, assim, que aquele time tinha algumas almas importantes, que era o De Leon, pelo exemplo, pela característica robusta que tinha e tal. Mas, para mim, aquele time de 81 teve no Tarcísio um símbolo, porque o Baltazar fez os gols e tal, mas o Tarcísio era um remanescente daquela geração que precisava ter algo mais no Grêmio pela sua trajetória. E ali foi uma coisa extremamente importante. Então, no time de 83, eu tinha o Oswaldo, eu achava o Oswaldo, porque era exatamente, para mim, o Oswaldo era a sequência do João Severiano, era a sequência... Qualidade, pá! A qualidade, eu era o 8, eu jogava com a 8, e achava também ali que tinha uma coisa fantástica. Aquele time de 83 também tinha outros jogadores. Depois, no time já de 95, aí tu tem ali vários. Tu tem o Dinho, que é meu amigo pessoal, uma figura extrema, o Adilson Rivarola, né? O Paulo Nunes, que é uma figura queridíssima, muito querida, né? O Carlos Miguel, que é uma figura querida, enfim. Então, tu tem vários ídolos, tu não consegue identificar na figura de um, num clube como o Grêmio, de tantos momentos importantes, a figura de um ídolo só. Tu tem vários. Como dirigente, eu tenho 3. Né? Tenho 3 dirigentes. Quem? O primeiro presidente do Grêmio que eu não conheci, porque foi ele que nos proporcionou tudo isso. Então, esse cara é meu ídolo. Esse cara criou tudo que a gente está vivendo. Esse cara nos proporcionou tudo isso. Imagina, se ele tinha noção de que isso ia acontecer. Depois o Koff e o Dourado, que são verdadeiramente lideranças importantíssimas no Grêmio. E foram os responsáveis por toda, na verdade, o Dourado, um homem empreendedor, e o Koff, um homem vencedor no futebol. Eu ainda não entrei na Libertadores, já que o senhor falou do Koff e do Dourado. Eu posso já colocar o senhor no rol dos 3 maiores ou não, falta ainda? O que? Não. Não quer? Não é um assunto que deixa para lá, Duda, deixa passar. Não, eu não me sinto assim. Essa que é a questão, entendeu? Eu não me sinto assim.
Eu não me sinto, eu tenho uma relação próxima com todos, com a torcida e tudo mais, mas eu não me sinto assim. Se eu me sentisse assim, eu estaria sendo absolutamente vaidoso e traidor das minhas questões assim muito pessoais. Eu tenho os meus valores de vida e tal, eu não me sinto assim. Porque eu não me sinto assim, eu não acho que também devam olhar para mim com esse tipo de coisa. Posso assim, o senhor não precisa achar, tá? Mas eu vou dar uma opinião enfim, humildemente gostaria que o senhor ouvisse, que é o seguinte: o tempo vai fazer e vai responder essa pergunta. Bom, isso é outra história. O distanciamento, né? Porque, bom, o senhor não acabou a sua gestão, o senhor pode vir a nos trazer mais títulos, a gente poder comemorar outros títulos. Pode ser que não, pode ser que a gente fique por aí e tá tudo certo. O senhor fez títulos importantíssimos na história. Imagina, são mais de 100 anos, temos 3 Libertadores, uma foi o senhor que trouxe. Então, o tempo pode ser que responda. Muito... atualmente a gente tem mais claro, né? A lembrança é mais cristalina atualmente, por isso o senhor pode ficar tranquilo. O senhor é, na opinião dos torcedores, um dos maiores presidentes e não leva isso como uma... É sincero e não tem problema, é bonito ser. Não, o senhor merece. eu também acho que o que está dizendo vai acontecer. Agora, só quero te dizer assim, quando eu me relaciono com o torcedor, quando eu paro com o torcedor, quando eu converso, quando eu respondo um torcedor no WhatsApp, que eu procuro sempre poder responder, nem sempre respondo, mas 90% respondo, eu não me sinto assim, entendeu? Eu me sinto prestador de contas de um clube que precisa se relacionar com a sua torcida, com as pessoas que demandam o clube. Então eu não me sinto assim. Poderá acontecer de um dia ter exatamente esse tipo de coisa, mas eu, neste momento, me sinto somente responsável, juntamente com o Conselho de Administração, por levar as coisas do clube, é isso. Quer dizer, é uma questão de se colocar na relação. Eu me coloco numa relação em condições rigorosamente iguais. Então, eu não posso, nesse momento, achar que eu estou acima do cara. Por quê? Porque se eu fracassar, eu tomo todos os paus do mundo, e se ganhar, todos nós ganhamos juntos. É bem assim. É assim que o futebol é, e vamos em frente, né? Não, futebol é quarta e domingo, é impressionante. Presidente, tem alguém que seja extremamente importante dentro do Grêmio que a gente não saiba? É ruim tu dizer um nome, 2 nomes. Agora me veio essa pergunta, assim, porque o senhor falou do Conselho de Administração e muito se centraliza no senhor. Assim, cara, o Romildo é o cara, o Romildo é o cara, o Romildo é o cara. Mas tem alguém aí, assim, que eu não sei, que realmente é um cara, assim, impressionante? Quem menos tradição tem no Grêmio sou eu no Conselho de Administração. Mas eu falo pelo Grêmio porque eu sou o presidente. Agora, tu pega o Praz, que tem uma vivência fantástica de clube há muitos anos, conhece a história. O Marcos Herman tem uma vivência de clube fantástica. O Oderich tem uma vivência empresarial de clube também de muitos anos, né? O Duda Creve foi presidente, vice-presidente de futebol, tem uma vivência de clube de muitos anos. O primeiro Luz, que trouxe o Renato, né? Primeiro que trouxe o Renato. Paulo Luz milita no Grêmio há 40 anos e é uma figura fantástica. Hoje é o nosso vice-presidente de futebol. E o Marcos Bopsin é uma figura que milita no Grêmio também há muitos anos. Eu sou o mais novo de todos eles, mas falo pelas decisões que nós tomamos em conjunto. Então, todos têm uma relevância importante. E reputa a estrutura que o Grêmio montou do ponto de vista gerencial e administrativo muito importante também. Quer dizer, há um CEO, é o segundo CEO que trabalha conosco. O CEO tem uma figura extremamente importante e as gerências todas são. Agora, a sustentação do Grêmio se dá exatamente por todos aqueles que trabalham lá. O futebol tem 100 funcionários. Se tu quer saber uma ciumeira que o elenco tem, são dos colegas, são dos funcionários lá. É uma ciumeira. Por que na ciumeira? Porque todos eles estão voltados para uma situação só. Proporcionar aos jogadores o melhor que eles possam desempenhar. Proporcionar solidariedade, atenção, carinho, respeito e, principalmente, prover as coisas que o Grêmio tem que prover para o futebol. Quer dizer, é roupeira, é chuteira, é banho, é massagem, é fisiologia, é fisioterapia, são os médicos, enfim. Todos trabalham para que aquilo aconteça de uma maneira boa. Então, é uma estrutura que funciona. Não dá para... Isso disser assim, bom, mas isso é uma resposta padrão. Sinceramente, do ponto de vista da alma, da minha alma, é o que eu vejo e é o que eu consigo reproduzir, porque eu não acredito em vitórias sem um ambiente dessa natureza completamente correspondido. Porque eu posso te dizer, eu sou jornalista, tenho o privilégio de poder saber um pouco mais que o torcedor comum, mas eu acho que o torcedor realmente ele não sabe 99,9% do que acontece com vocês, né? E por isso que eu te perguntei se tem alguém que a gente não saiba que seja tão importante, porque realmente todos estão, né? Todos estão. E aí a resposta, acho que é uma engrenagem, né? É uma engrenagem que funciona.
Se a engrenagem está dissonante, se a engrenagem não consegue se azeitar, e se a engrenagem tem resistências internas, se a engrenagem não consegue, vamos dizer assim, rodar para o mesmo lado, ela tem problema. Isso vai repercutir, em alguma ponta vai repercutir, pode ter certeza. E o maior trabalho de um dirigente é exatamente dar o ambiente para que essas coisas funcionem e operem de uma maneira saudável, de uma maneira leal e transparente, e principalmente de uma maneira que tu possa harmonizar. Deu problema? Harmoniza, ajusta, resolve. Porque um ambiente de futebol, e agora esse exemplo de hoje, que nós estamos voltando aos treinos, é um ambiente muito, muito, muito propício a isso, quer dizer, tenha assim a linha de ação, harmonize essas relações, faça a correção de todos os processos para que ninguém saia falando diferente do que se pensa hoje. E aí as coisas andam. Quer dizer, quando tu tens uma situação, tu tem que, na verdade, trabalhar para criar o bom ambiente. O bom ambiente é que gera, na verdade, as consequências positivas de qualquer situação de vitória. Eu tenho certeza. O ambiente foi o que fez o time de 17 jogar. E eu quero chegar lá. Só que antes eu quero fazer uma pergunta, já que o senhor deixou picando aí, porque a gente só falou de coisa boa. Teve alguma contratação que o senhor se arrependeu e disse assim, cara, fiz uma cagada técnica ou financeira? Técnica ou financeira? Cara, não, caguei, errei. Não, sabe, chegou em casa e disse assim, olha, chegou para tua mulher e disse, cara, não devia ter trazido. Errei. Não teve, não. Eu acho que, eu vou te colocar uma coisa assim, ó, eu acho tão frustrante para um dirigente, para uma torcida e para um jogador, que frustrou a expectativa em relação àquela contratação. Frustra para todo mundo, frustra para o dirigente que comprou, que apostou, que fez o diagnóstico, frustra para a torcida, porque tinha uma expectativa enorme sobre aquele jogador, e frustra, creio eu, e nem pode ser diferente, eu não passo esta ideia da frustração, que o jogador se sente absolutamente indiferente ao seu fracasso. Não é possível isso. Quer dizer, eu vim aqui, fui contratado, tinha uma expectativa, fui bem recepcionado, tinha um ambiente de trabalho bom, e de repente eu não correspondi, eu não posso sair daqui achando que o jogador sai daqui contente, satisfeito, porque tomou o dinheiro do clube. Não existe isso. O jogador sai daqui tão frustrado quanto qualquer um que foi parte nesse meio de contratação. Por que isso? Por uma razão muito simples, porque nenhum ser humano gosta de fracassar. Nenhum ser humano quer levar a pecha de um fracasso. Nenhum ser humano quer ser discutido, criticado ou avaliado pelos seus fracassos. Então, isso não é razoável que um ser humano aceite, por exemplo, sair daqui que não tenha correspondido à sua expectativa. Então, é ruim para o jogador, é ruim para o dirigente que fica marcado na paleta e é ruim também para a torcida que passa a avaliar uma situação que não sabe quem é o responsável. Então, tudo fica complicado. Sabe que é uma loucura? Eu perguntei isso e aí começou a pipocar comentário enquanto o senhor estava respondendo, eu estava olhando ali. Eu não nome vem. Aqui porque eu estou te olhando, sabe? Não, é melhor o senhor nem ler. Porque, olha, pipocou cada coisa ali e o pessoal não tem filtro. Mas o nome do Tardelli surgiu e acho que não é nem de uma forma bélica. É de uma lembrança em que todos nós tínhamos uma expectativa que não correspondeu. E aí acho que no seu íntimo o senhor pode vir em casa e dizer assim, errei, não deu, ele não correspondeu. Tá tudo certo. O resultado não contrataria. Exatamente. O senhor contratou e tenho certeza. Bom, todo mundo aqui pirou quando o senhor trouxe. Pô, acertou, aí é o cara. E não deu. É do jogo. 2017 o senhor ganha Libertadores. E ganha bem. E ganha bem. A gente estava lá em Lanús e ganhamos, assim, meio Libertadores raiz, assim. Tipo assim, contra tudo e contra todos. O tamanho desse título para o senhor, ele é do tamanho que eu imagino que seja assim, gigantesco? Devo te confessar que nunca imaginei ter a possibilidade de ganhar uma Libertadores como presidente. Porque eu nem imaginava que seria presidente. Vou começar por aí. Mas o que eu posso te dizer assim? Ó, aquilo, embora 16 tenha sido, na verdade, o rompimento da nossa barreira de não ter títulos há muito tempo, e 16 foi uma espécie assim, de retomada da autoestima do torcedor do Grêmio, da grandeza do Grêmio, de tudo aquilo que significa aquela entrada que nós conseguimos chegar apenas uma hora antes do jogo, que foi impedida pela torcida de entrar na arena. Eu estava no ônibus, aquilo foi uma coisa assim monumental. Eu estava lá em Belo Horizonte, aquele jogo dos 3-1, depois os 2-0, enfim, aquele do Cruzeiro, nem dá nem para falar. Mas a dimensão de uma Libertadores é uma coisa maluca, porque se houve um exercício de governança no Grêmio, foi a final da Libertadores. Um exercício de governança maluca, porque tu tinha que cuidar de todos os detalhes que estavam envolvendo aquela final.
Quando nós ganhamos de 1-0 do Lanús aqui em Porto Alegre, eu esperei, fui o último a sair do estádio, aguardando o carro da arbitragem sair. Nem sei se contei isso para alguém, ou se contei isso naquele momento e tal, mas aguardando o carro da arbitragem sair. Porque teve uma tretinha lá, né? Teve um pênalti no Jael que o cara não deu. Nós ganhamos de 1-0, estávamos encaminhados para o empate na final, mas poderíamos ter liquidado aquela partida com aquele empate, e o jogo foi muito truncado. O jogo foi deixado rolar, o time argentino catimbou o tempo inteiro e aquela catimba tomou tempo. Se nós não tivéssemos feito aquele gol lá no finalzinho do jogo, a gente estaria hoje levando um sustão, né? Porque a segunda partida foi fantástica, mas fruto da primeira. Aí o que aconteceu naquele dia? Eu fui o último a sair do estádio e eu atravessei o carro na frente dos carros da van que vinham os árbitros que estavam ali ainda de porta aberta. Eles não estavam andando, mas eu vi que era eles, atravessei, eu esperei exatamente para... Eu estava controlando a saída deles. Botei meu carro na frente, não deixei eles passarem e vi que eles estavam parados aguardando mais alguma coisa e bati no vidro da van. Gostaria de conversar com o árbitro. E ali, depois suscitou aqui nos dias seguintes, nós fomos para Assunção, fizemos aquele dossiê e tudo mais. Isso. Mas bati na porta e ele... abre. Ele abriu, o árbitro deixou abrir. Eu olhei para ele com o dedo em risco. Só quero lhe dizer uma coisa. Se acontecer alguma coisa com o Grêmio no próximo jogo, principalmente porque o senhor não fez uma boa arbitragem hoje, nos comprometeu, embora saímos daqui vencedor, eu sei o que aconteceu conosco. Nós fomos roubados. Né? E saí. E o cara ficou quieto, mas eu fui embora também porque eu dei o meu recado e disse a ele que nós teríamos uma responsabilização a fazer caso nós não fôssemos campeões da Libertadores e porque naquele jogo nós poderíamos ter saído com 2-0. Fui embora. O Wilson Seliem chegou perto depois, que era o responsável pela arbitragem, sai daqui, vai embora, não sei o que lá, e papapá. E depois, no jogo de Lanús, nós fomos conhecer o estádio, fazer aquele reconhecimento do gramado, nós chegamos lá com um treino marcado para tal hora, chegamos lá, estava um jogo do VAR, estava uma marcação do VAR. E a marcação do VAR foi exatamente no momento em que não poderia ter dirigentes ali e estavam dirigentes do Lanús sentados na arquibancada. E pior do que isso, tinha um juiz que estava impedido de atuar, que era um juiz argentino. O argentino. Havia a nacionalidade, estava lá comandando o VAR. Bom, comandando o VAR. Quando vi aquilo, e nós tínhamos ido já na Embaixada Brasileira, organizar tudo isso, organizar a segurança da torcida que ia para lá. Contratou os caras do Boca lá, o segurança. Sim. Foi um exercício de governança fantástica. A Polícia Federal, que estava na Embaixada, o Exército, que estava na Embaixada, aquelas autoridades de segurança, todas elas se mobilizaram, acompanharam o Grêmio. Quando chegou isso, naquele dia, isso foi o fato para mim mais importante, que eu fiquei seguro que o jogo teria uma certa segurança de arbitragem. Passou aquele episódio todo, se nós vamos às 5 horas entrar em campo. Se não tiver liberado, nós estamos nos retirando daqui, vamos criar um incidente, não sei se vamos entrar em campo amanhã. E eu comecei a ficar irritado, e aí o Fernandão... Pera que travou, voltou. Só volta um passinho antes que deu a travadinha. O senhor falou que o Fernandão ia... Aí o Fernandão chegou para mim e me puxou pelo braço e disse assim: presidente, a primeira coisa que eles querem que aconteça aqui é que o senhor fique irritado e crie um problema. Os argentinos são assim. E eu olhei para ele e disse: sabe que tu tem razão? E comecei a ficar quieto, aquele ambiente foi, né? E o ambiente foi lá, eles providenciaram a saída dos jogadores que estavam fazendo a marcação do VAR do campo, o Grêmio conseguiu chegar no horário estimado, veio um dirigente da Conmebol que era brasileiro, chegou ali e tal, e daqui a pouco, nós treinando, veio o Wilson Seliem, que era presidente da comissão de árbitros, e aí o Wilson Seliem chegou e começou a conversar com os vice-presidentes. Eu me afastei, não fiquei próximo ali, não fiquei junto, me afastei daquela situação, e ele começou a se justificar com os vice-presidentes, com o pessoal do staff que estava ali e tal. Eu fiquei fora, daqui a pouco ele pergunta assim: onde é que está o presidente? Não, o presidente está ali. Né? E eu vim, depois de tudo, porque ele estava com todas as informações do que estava vendo. Quando ele disse isso, e me chamou, eu cheguei: tudo bem, presidente, tudo bem, e o senhor como é que vai? Não, eu vou muito bem, então. Aí ele começou dizendo o seguinte: olha, a última coisa que eu quero é que um clube brasileiro seja prejudicado aqui. Mas começou a tremer as mãos. Aí eu olhei, observei aquele comportamento e disse assim: bom, estamos seguros, aqui nós não vamos ser logrados, nós não vamos ter problema. Embora toda a entourage da volta, eu achei que a gente estava assim numa posição de que eles estavam também trabalhando muito na questão da lisura
do espetáculo. Dito e feito, o dia seguinte foi um jogo normal, uma arbitragem normal, uma arbitragem que não comprometeu. Normal não, porque o Arthur jogou, que lá não é normal. Aí, eu já vi aquele jogo umas 5 vezes, entendeu? Cada vez que eu fiz aquele jogo, meu Deus. O que o Luan, o Arthur e o Fernandinho jogaram. Eu não sei, presidente. É bom lembrar o Fernandinho, né? É verdade, cara. O Ramiro, que foi expulso. O senhor, nessa quarentena, quando dá os títulos, porque deu alguns títulos, né? Esse da Libertadores é especial pro senhor? Eu vi o jogo. Eu vi o jogo várias vezes, assim, mas o que mais me marcou foi o jogo, porque depois do jogo eu estava frio, tia. Eu não estava emotivamente explodido, nem explodi emotivamente. Eu frio estava antes e frio continuei depois da conquista, porque foi tanta preparação, foi tanto cuidado com aquela estrutura para tudo dar certo, que frio eu permaneci. Frio eu permaneci depois do jogo, dei entrevistas frio. Vibrei, claro, mas eu estava absolutamente tranquilo. Agora, na chegada em Porto Alegre, no dia seguinte, aí eu assim, presidente, eu posso dizer assim, eu tava no vestiário, eu tenho uma foto com o senhor dentro do vestiário, com o Romildinho também, né, com o seu filho, e realmente, cara, eu não sei se eu vou ter uma emoção, acho que só quando eu tiver um filho eu vou ter uma emoção como eu tive naquele dia. E deixa eu mandar um abraço, porque tem gente nos olhando e pessoas que o senhor deve ter um carinho grande. O Tcheco é um deles, tá na live. O Tcheco eu converso com ele de vez em quando converso com ele lá de Curitiba, e tive com ele no hotel, principalmente no ano passado, na final da semifinal da Copa do Brasil. Ele é uma figura preparadíssima, queridíssima. Naquele ano 2008, 2007, ele foi um jogador fundamental, importantíssimo do Grêmio. A liderança do clube, a liderança técnica, no sentido. Ele está se preparando para ser... Ele está técnico hoje, ele está se preparando, né, para ser técnico. Enfim, tomara que... Tem todas as condições de ser um grande técnico de futebol, porque é um sujeito extremamente preparado, é uma figura fantástica, viu? Então, aquele time... E tu sabe que nós embarcamos naquele voo de volta, era um voo charter, e não conseguimos, ficamos 3 horas e meia no aeroporto. 4 horas, não conseguimos, porque as autoridades argentinas não liberaram a gente para sair, o aeroporto também aqui não abria, mas o mais importante daquele dia foi o seguinte, aí nós compramos uns uísques, né? Daí 1 hora e pouco depois tomamos todo... Tipo eu aqui bebendo. Depois não... Ficamos muito faceiros, muito contentes, mas daí deu aquela demora toda, acabamos dando uma cochilada. Mas eu nunca me esqueço. Chegando aqui no aeroporto, o voo descendo. Estou me emocionando já. Pá, mas essa é a intenção. Pá, bebe mais, presidente. Vamos chorar. Tem mais de 2.000 pessoas olhando agora e essa live vai ficar no meu perfil. Eu tenho certeza que vai bater 30, 40, 50 mil. Aí eu nunca me esqueço, desde o voo, eu tinha tomado meu uísque todo, né? E os caras vieram pedir mais um pouco, eu estava tomando eu e meu filho, a pessoa da volta ali, e eu guardei aquilo ali, eu terminei o meu, daqui a pouco eu disse assim, veio o pessoal lá de trás pegar, o Rogério vai pegar também, eu não tenho mais porque eu já bebi tudo, agora o Duda Cref tem aqui, o Duda tinha botado na mala, queria trazer para casa o uísque, aí o Duda teve que dar um pouquinho para os caras. Mas sim, 3 horas, né? O voo descendo, o voo chegando, o voo já praticamente chegando, já posando, né? Já começou um choro geral, né? E eu estava ali, o Paulo Luz olhou para mim chorando, eu me desmanchei, olhei para meu filho chorando, o Duda chorando, o pessoal que estava na volta da minha poltrona ali, porque nós não tínhamos exata dimensão do que chegaria aqui, saberia que teria uma festa, mas olhamos para baixo, estava aquela multidão na Sertório. Foi uma coisa maluca. E depois aquelas 100 mil, 150 mil pessoas que andaram pela Farrapos, chegaram no centro de Porto Alegre, fecharam o centro. Aquilo foi uma coisa... Né? Se a Copa do Brasil retomou os nossos caminhos, aquilo foi a nossa consagração. Então aquilo foi uma coisa linda, 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 linda. Eu ia te perguntar agora isso, tá? Primeiro que eu tô arrepiado, eu quero agradecer de novo, tá? E assim, por favor... essa live é para isso, para a gente relembrar coisas boas. A gente não está aqui para a gente relembrar mesmo, porque a gente tem muita história, o senhor principalmente. Entre 2016 e 2017, dá para escolher? Os dois foram tão importantes quanto. O primeiro porque Abril retomou
E o sentimento que o clube pôde dar para a torcida de recuperação da autoestima foi uma coisa importantíssima. Aquele título da Copa do Brasil teve essa característica. E o título da Libertadores teve a confirmação de que estávamos no caminho certo, quer dizer, que estávamos competitivos, que estávamos fortes. Então, os dois momentos são distintos, mas são exatamente com simbolismo para o Grêmio definitivo. O primeiro, da retomada, e o segundo, da confirmação. Então, essas duas coisas têm muito valor cultural para o clube e é fundamental que esses dois valores aconteceram. Quando a gente ganha Libertadores, a gente tem direito a ir a um Mundial de clubes. E a gente vai. Eu tive o prazer de... O senhor capitaneou essa ida a Abu Dhabi. E a gente chega lá, a gente tem dificílimo, em que o Everton decide. Eu vou pular essa parte. Eu vou ir para o jogo do Real Madrid. O Real Madrid, ele tinha ganho 4 de 5 Champions, se eu não me engano. E a gente pega o último melhor Real Madrid, que depois o Cristiano Ronaldo acabou saindo. Esse time, ele realmente era imbatível. O senhor entendia que naquele momento a gente podia, mesmo sem Arthur e Maicon, passar eles. Eu quero que o senhor seja sincero comigo, porque eu vou te dizer, eu achava, assim, beirava assim, se nós jogasse 10 vezes, acho que a gente teria chance meia vez. Porque realmente era muito difícil. Mas eu quero ouvir o senhor. Não. Nós era um patinho feio, né? Era um patinho feio daqueles... Tu olhava aqueles caras... Nós tivemos uma janta uns 2 dias antes do jogo, uma recepção da FIFA. Fomos todos nós e chegamos lá todos uniformizados com aquele uniforme padrão do Grêmio, terno, gravata. Estávamos com o símbolo do Grêmio na lapela e tudo mais, assim. Todos nós, quer dizer, nós éramos 5, 6 dirigentes e de um público de aproximadamente umas 150 pessoas no coquetel que a FIFA fez no hotel que eles estavam hospedados. Somente nós acreditávamos no Grêmio. Ninguém mais. Os caras chegavam, não, futebol é futebol, quer dizer, aquela coisa, todo mundo via com uma conversa, mas toda a corte era feita para o Florentino, lá para o presidente do Real Madrid, para os dirigentes do Real Madrid, a própria FIFA fazia a corte para o Real Madrid e tal. No dia do jogo eu sentei ao lado, só para te ter, eu vou contar isso pela primeira vez, eu nunca tinha contado isso, mas eu vou contar isso pela primeira vez para te ver o tamanho da diferença. Por favor. O tamanho da diferença do jogo. Estava lá os nomes lá das pessoas que usavam as poltronas, então tinha lá o Infantino, o presidente do Real Madrid, eu e a minha esposa. O presidente do Real Madrid, o Florentino, não estava com a esposa. E eu o Infantino, o presidente da FIFA, né? Presidente da FIFA. Esse é da Lita, e o Infantino fala um português absolutamente inteligível, tranquilo, né? E conversando sobre isso, e ele me disse, olha, e aí? Estamos aí para disputar. E ele olha, futebol é futebol, como diz, qualquer coisa pode acontecer. Até o Internacional ganhou do Barcelona. Então, poderia acontecer alguma coisa assim que desse alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí, de repente, quando eu olho, trocaram o meu assento da poltrona para o Sheik. Né? Tiraram minha identificação da poltrona presidente do Grêmio para o Sheik. Né? E aí o Sheik nem era o Sheik, era um assessor do Sheik, para ficar ao lado assim. Aí eu disse, eu vou obedecer. O que eu vou fazer? Não posso fazer absolutamente nada, vou obedecer. Isso aqui é protocolo. Quem sou eu aqui, lá de Osório, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, para encher o saco do Sheik, para encher o saco da FIFA? Eu não. Mas não demorou 3 minutos, 4 minutos, rapaz, os caras voltaram. Eu saí dali. Eu vi aquele momento, eu saí dali. Quando saí, fui lá para o outro lado. E aí os caras perguntaram que estava preso no Grêmio. Então, daqui a pouco, tiraram o assessor do Sheik e botaram a minha esposa para o lado do Infantino, para te ver o tamanho do que eles tinham do Grêmio naquele momento. Mas eu não estou nem um pouquinho preocupado. Eles lá, nós aqui, mas Grêmio é Grêmio. O resto é bobagem. Foi pênalti no Ramiro, presidente? Foi pênalti no Ramiro. Foi pênalti no Ramiro. Não estou dizendo que isso daria uma situação de mais disputa, de mais isso, mais aquilo, porque no jogo anterior, e eu estava no jogo anterior lá do Real Madrid com o time que disputou com eles para a final, Al Riyad, se não me engano, Al Riyad. Né? Acho que é Al Ain, não? Era do Romarinho, era do Romarinho. Assim, quando estava 1-0 para eles, para o time árabe, e depois teve 2-0 com o gol anulado, que o árbitro era o Sandro Merahit, né? Foi lá no VAR e anulou aquele gol. Aí eu cá para mim, quando deu 2-0, olha, vai dar uma zebra aí, vai acontecer uma desgraça, eu não sei o que vai acontecer. Nós tínhamos que ganhar, claro, do Pachuca,
Do Pachuca, né? Do Pachuca, do Pachuca. Do Pachuca. Foi na prorrogação, diga-se de Na passagem. crítica do Pachuca lá e tal, mas, pô, vai dar alguma coisa boa aí e tal. Mas não deu. Mas nós tomamos um gol por uma falta, uma bola de falta que o nosso jogador subiu, quer dizer, pulou na barreira e não deixou a bola passar por baixo. Claro, perícia e técnica do jogador, do Cristiano Ronaldo, mas foi um gol imprevisível do ponto de vista técnico, né? A bola passa por baixo da barreira, né? E o pênalti foi um pênalti que realmente houve. Agora, que o Grêmio foi valente, que o Grêmio foi, né, foi um time guerreiro, competitivo, forte. Nós tivemos desempenhos pessoais naquele jogo que não corresponderam às nossas expectativas, né? 2, 3 jogadores não corresponderam às expectativas, fora os jogadores estavam jogando, mas o Grêmio foi muito guerreiro, muito competitivo e, sinceramente, eu saí orgulhoso daquele jogo. Porque eu lembro, estava lá e depois fiz a zona mista, realmente foi muito complicado, mas enfim, era muito difícil, a gente sabe a dificuldade que era e foi pênalti no Ramiro. Eu fui até o Bernabéu esses dias e gritei lá para os caras, só para avisar, foi pênalti no Ramiro. Eu gritei lá porque eu fiz o meu papel. Pênalti foi. Pênalti foi. Pô, foi pênalti. Presidente, mais recentemente, aí ganhamos, fomos ao Mundial, perdemos, tudo certo. Tudo certo não, né? Mas acontece. Mais recentemente tivemos 2 casos de adversidades. Eu quero saber qual foi o sentimento do senhor em relação a Grêmio River e Grêmio Atlético. O tamanho da frustração. Merecíamos passar? Merecíamos estar lá? Eu queria saber a sua opinião. Não, o Grêmio River foi uma das coisas mais, assim, como é que eu vou te dizer? Qual é o termo que eu não quero dar uma impressão falsa do meu sentimento. Uma das coisas mais deprimentes que eu vi no futebol sul-americano, né? A forma preparatória, arrogante, nojenta, a forma principalmente autoritária, a forma ardilosa, né? E a forma esperta de comportamento do River Plate. De 2 maneiras. Porque, em primeiro lugar, fizeram aquela palhaçada toda com o técnico. Em segundo lugar, porque não souberam valorizar a vitória com um gol de mão e debocharam. Então, esses 2 sentimentos são sentimentos absolutamente inconcebíveis no futebol. A esperteza, a malandragem e o deboche. Quem vence, você tem que saber vencer, e quem perde, tem que saber perder. Eu não me conformo até os dias de hoje, não me conformo com o comportamento da Conmebol a respeito desses episódios também. Nunca me esqueço, passando o jogo, o Renato estava conversando com o árbitro uruguaio e eu na saída nós mostramos ao técnico uruguaio que ele validou um gol de mão. Eu disse isso pessoalmente no corredor que eles. Ele posta uma foto depois, né, presidente? O próprio Borré, né? Tipo, deboche da gente, né? Deboche. Tudo errado. Quer dizer, nada disso teve a circunstância desportiva e tudo isso teve a condescendência, porque a multa foi pecuniária, ao River Plate. E tudo isso foi corroborado no jogo seguinte. Quer dizer, quando deu aquela lambança toda lá na Argentina, né, em Buenos Aires, no acesso do Boca para o jogo no River, para o jogo no estádio no Monumental de Nunes. Ou seja, tudo errado. Quer dizer, os caras foram vitoriosos sem glória, os caras foram vitoriosos sem honra, e os caras foram vitoriosos sem fair play, os caras foram vitoriosos na esperteza, na malandragem. Isso terá um preço. No futuro, em qualquer lugar, terá um preço. Então, aquele jogo, para mim, é extremamente decepcionante. O que me decepciona no jogo do Atlético é aquele pênalti que o árbitro, sem vergonhamente, não deu aquele pênalti. Que foi do Wellington, com a mão do Wellington absurda. O Jeromel cabeceia, claramente o jogador do Atlético interrompeu a trajetória da bola com a mão, ele foi ao vídeo e nada deu. Aquilo foi um escancaramento de uma incompetência, de uma fragilidade técnica. Eu não vou chamar de outra coisa porque não tem essa comprovação. Mas, minimamente, foi uma fragilidade técnica tremenda de um árbitro que tinha que decidir uma partida tão importante. A decepção não está na derrota nos pênaltis. Não, isso é possível que aconteça, mas está exatamente na incapacidade nossa de não ter conseguido segurar os 2-0, e principalmente porque no jogo aqui de Porto Alegre nós poderíamos ter feito 4 ou 5 folgado. 4 ou 5 folgado. Tem uma bola que o Tassiano dá no Tardelli, não sei se o senhor lembra disso. Lembro. E o Tardelli chuta assim da trave. Eu só não reclamo mais desse episódio, desse jogo, porque, na verdade, nós tivemos uma culpa em não ter matado o jogo aqui, né? Poderíamos ter feito 3, e se fizéssemos 3, talvez ninguém mais chegasse. Bom, vamos dizer que podíamos ter feito 1-0 no pênalti,
lá com o pênalti do Jeromel, no Jeromel, que o Jeromel proporcionou, poderíamos ter feito, mas veja bem, nós também tivemos uma incapacidade de poder fazer 3, 4, e aí poderíamos ter feito a fatura liquidada aqui em Porto Alegre. Isso não aconteceu. Então, essa meia-culpa a gente tem que fazer, mas é uma frustração tremenda, assim, porque do ponto de vista financeiro, e aqui eu faço, não do ponto de vista esportivo, bastaria para nós, embora nós tivéssemos um superávit A enorme, Copa do Brasil, né, presidente? Pá. só disputar aquela final já seria um ganho fantástico no que diz respeito ao nível de desempenho do clube. Não, e poderia ter sido um Grenal, né? Porque a gente poderia, enfim, ter uma oportunidade gigantesca. Bom, mas eu não quero falar de coisas ruins, a gente quer falar de coisas boas. Passou, né? Passou. Eu queria te perguntar, porque, enfim, o senhor é um gerador de memes. E recentemente. Eu não como é os que o senhor... vejo, viu? Eu não os vejo. Eu ia te perguntar isso. Como é que o senhor lida com meme quando chega assim? Porque esse dia, agora em janeiro, teve uma série de mudanças. E aí tinha assim, tá olhando o quê? Quer que eu te demita? Teve outra oportunidade. Como é que o senhor lida com isso? Assim, tipo, de boa, o seu filho te mostra, olha, pai, tá rolando aqui. Para que tá rodando, a gente tá com 2.150 pessoas. Voltou, presidente. Vamos lá, voltou. Eu já estou ficando bom nesse negócio aqui porque eu consegui voltar. Não, voltou, tá ótimo. Tem mais 2.150, só para avisar. Eu fiz lives com o Pedro Ernesto, o Guerrinha, Davi, com o Lucas Leiva, com o Douglas Costa, nenhuma chegou a 1.500. Ficava em 1.300. A do senhor está em 2.100. Eu acho que o senhor... Prestígio. Eu tô muito contente. Mas, enfim, por favor, como é que o senhor lida com os memes? Alguns me mostram, meus filhos me mostram, quando é brincadeira, meus irmãos me mostram. Nós temos um grupo de família chamado Bolsaneira, e aí, de vez em quando, passam esse troço aí de cervejinha, essas coisas aqui assim. Eu acho que é uma característica muito clara, quer dizer, quando a gente tem uma atitude administrativa, tu não fica insensível nem tampouco indiferente às pessoas. E o pior é aquele que não gera nenhuma empatia, não gera nenhuma reação às pessoas. Se as pessoas veem nisso uma situação que pode parecer, às vezes, uma situação grosseira, não. Na verdade, para mim, eles têm, na verdade, uma noção de gestão, uma noção de administração. Eu fico impactado quando vejo isso pelo lado positivo, e não pelo lado negativo, sinceramente. Mas não que eu possa fazer isso. Não que eu possa fazer isso. Não, eu sei, mas é que acaba gerando, porque o senhor ficou muito popular, né? Depois de claro, se torna popular sendo presidente, mas aí vem os títulos. Aí o lado colorado acaba respeitando o senhor, porque o senhor é um cara muito educado, nunca foi indelicado com nenhum colorado. E aí acaba criando um respeito, e aí acaba criando um carisma. O senhor sabe que o senhor é carismático, né? Sim, sim. Não, tudo bem. Mas os memes são situações assim que eu vou te ser bem franco. Todo mundo, eu só tenho meme quem o pessoal gosta. Ninguém faz meme de quem não gosta. Então eu estou nessa aí, eu estou nessa onda. Quer dizer, os caras fazem meme porque gostam de quem faz, de quem bota como personagem dos memes. Né, o meme mais complicador que eu tive na minha vida, né, foi uma que eu estava lá naquela jogo contra o Flamengo, do 5-0, e tinha aquela turma da beira da praia, ele fazendo churrasco, eu fui ali. Ele estava eu e meu filho, eu botei o meu filho do lado. Te lembra disso? Eu botei o meu filho do lado, fica comigo aqui, porque eu não sei, tem muita gente aqui, tá, vamos junto. Eu fui junto. De repente, uma guria chega e começa a dizer, e eu fui falar no ouvido dela, disse para ela uma coisa, mas absolutamente despretensiosa. E aquilo não demorou 5 minutos, estava no WhatsApp, no Instagram da minha filha e da minha esposa. Bom, eu disse, olha, fique tranquila que o meu humano está aqui do meu lado, não tem problema nenhum. Como é que ela reagiu? Ela te mandou... tá. Aquelas coisas, tá. Baixou um pouquinho a voz aí, Duda. Baixou um pouquinho a voz. Ficou muito baixo. Tá baixo? E agora? Melhorou bastante. Maravilha. A gente já é 8 horas, a gente está quase 1 hora. Está magnífico o papo. Eu espero que o senhor esteja gostando também. Baixou de novo o som, só para te saber. Baixou de novo o som. Eu estou no máximo do meu volume aqui. Tomara que... Tá me ouvindo bem? Agora voltou novamente. Voltou. De repente a internet faz assim, ó. Eu ia perguntar para o senhor assim, se o senhor tem algum medo. Medo? O senhor
Algum medo? Baixou de novo, baixou de O senhor novo. está Baixou ouvindo de novo. agora? Agora melhorou, agora melhorou. Agora melhorou. O senhor tem algum medo? Eu tenho medo de fracassar no Grêmio. Esse é o medo que o senhor tem. Esse é o medo que eu tenho. O que é o fracasso no Grêmio? Nós perdemos a cultura da austeridade, perdemos a cultura do resultado, perdemos a cultura do projeto, perdemos a cultura da estruturação, perdemos a cultura daquilo que deu certo no clube, como, por exemplo, a formação de jogadores, a revelação de jogadores, criar riscos novamente de ficarmos com dificuldades financeiras, não responder à torcida, as expectativas que ela tem. Se eu te disser que eu não tenho medo disso, eu estou mentindo. Eu tenho meu receio, não é medo, mas eu tenho receio e, por consequência, fico com medo, porque me frustraria muito. Creio que a todos nós gremistas não tem essa perspectiva de conviver de uma maneira bastante alegre no clube. Esse é o meu medo que eu tenho, nada mais. O senhor se arrepende de algo que fez e o que o senhor mais se orgulha do que fez? Não, não me arrependo de nada. Posso reavaliar de uma maneira diferente depois das coisas que aconteceram, depois dos fatos consumados. Meu maior orgulho foi compartilhar uma administração coletiva que deu para todos os gremistas o retorno do orgulho de ser gremista, da autoestima de ser gremista, de ter, olhando de fora e visualizar um clube que corresponde às expectativas dele em todos os sentidos, seja na parte competitiva, de time, mas também na organização. Eu acho que esse é o meu maior orgulho. Ótimo. Para a gente estar se encaminhando para o final, eu queria perguntar algo um pouco mais recente. Eu não quero falar de coronavírus, acho que o senhor deve estar por aqui, sabe que as coisas não vão ser fáceis, já sabemos que teremos um déficit e tudo mais, parará. A torcida pode pensar em nomes diferenciados, porque tem muita gente, quando a gente estava conversando aqui, falou Cavani, falou Hulk, pediu para o Everton ficar, falou em Douglas Costa, Lucas Leiva, bom, enfim, aí o torcedor pode falar o que ele quiser. O que a gente pode esperar a curto, médio prazo com relação a isso, assim, a elenco, sabe? O senhor conseguirá manter? O senhor terá que vender? Só para a gente fechar de alguma coisa assim. Vou te estabelecer 3 raciocínios que são fundamentais. Eu considero o ano do futebol brasileiro perdido. Do futebol sul-americano também perdido. Eu não vejo mais muita expectativa em relação a tudo isso, mesmo porque dificilmente a gente terminará campeonatos este ano. Poderemos até começar campeonatos deste ano, mas não terminaremos mais este ano. Então, essa é a primeira conclusão que chego. Segundo lugar, o conceito que o Grêmio estabeleceu é de passar bem essa crise, fazer as suas avaliações, diagnósticos e decisões a partir exatamente de uma estrutura para garantir ao clube que ele, sobrevivendo a tudo isso, ele chegará no próximo passo de uma maneira consolidada que poderá ultrapassar e ter capacidade de investir e tudo mais, e que tudo isso significará neste ano uma solidariedade a quem está conosco. Solidariedade em todos os sentidos, quer dizer, ao sócio que ficou conosco, aqueles que garantiram o provimento do clube, aos jogadores que estão sendo solidários nesse momento conosco, de passar esse momento difícil, que nós não sabemos ainda como será o próximo passo, porque nós ficamos uma produção de 3 meses, será exatamente a solidariedade dos amigos. Nem só o Grêmio passará por isso. Eu creio que nenhum clube brasileiro terá capacidade de investir fora daqueles padrões que já tem nos dias de hoje, e se conseguir manter. Então, eu estou muito solidário com aqueles parceiros de hoje para a gente chegar e ultrapassar esse momento e ver o que é possível fazer. Espera que deu uma sumida. Voltou, presidente. Desse momento é a gente eu sei, mas a prioridade desse momento é a gente conseguir passar o clube mais estável possível para oferecer a próxima etapa, que é recomeçar. Ótimo, porque a gente não sabe, né? A gente hoje, até lá no sala de redação, a gente entrevistou o governador que também deixou assim bem aberto, né? O que vai acontecer nesse ano. E a gente precisa de recursos jogando. Sem jogar, a gente não tem recursos para poder pensar em qualificar e nem manter, né? As nossas arrecadações caíram muito. Os contratos de televisão nesses primeiros 3 meses aqui, já foram bastante reduzidos. As lojas fecharam, nós não estamos com nenhuma loja operando por conta dessa situação de Porto Alegre. O quadro social baixou também, uma situação bastante expressiva, ainda está, mas é uma situação que a gente não sabe o futuro.
Estamos fazendo campanha para manutenção das arrecadações. Nós não temos muitas alternativas de receita, a não ser aquelas ordinárias. Nós estamos procurando retirar despesas que correspondam à perda das nossas receitas para manter o equilíbrio, mas principalmente porque nós não temos muita expectativa de crescer além do que já crescemos, a não ser vender jogadores. Então, se nós tivermos que vender algum jogador para sustentar e para manter e para dar perspectiva de passagem desse momento, nós vamos ter que fazê-lo. Isso que fique claro, nós não vamos estar iludindo ninguém. Ninguém vai conseguir segurar essa ponta. Mesmo que o preço não seja real, entre aspas, aí, real. Sim, o real aqui é o real em dinheiro monetário, porque o dólar corresponde hoje, o câmbio ficou muito alterado e o câmbio pode corresponder às expectativas que a gente tem em real. Eu acho que é isso que vai prevalecer nesse momento. Não, o real, na verdade, porque dizem que o mercado teve decresceu 30%. Todos os ativos, 30%. Então, por exemplo, o Everton, que era o ativo do clube mais valioso, acredito eu, decresceu 30%. Então, se o senhor queria, sei lá, tô hipoteticamente 10 milhões, hoje ele já não vale 10, ele vale 7. Né? Mas então... tem que ter o seguinte, se aqueles 10 milhões corresponderiam a 150 milhões, a 100 milhões de reais, e 7 milhões, 8 milhões, 6 milhões hoje corresponde a 100 milhões de reais, nós estamos, do ponto de vista de real da nossa moeda, trabalhando numa situação de... Bom, uma coisa que eu acho muito legal é a maneira com que foi colocado o orçamento, né? O pensamento em que se coloca, sei lá, oitavas de final, se eu não me engano, de Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil. Isso faz com que seja bem pé no chão, né? O orçamento. O orçamento do Grêmio é real, de acordo com aquilo que efetivamente ele disputar. Aquilo que ele passou das fases que efetivamente estava garantido, passa a ser já uma arrecadação plus. Isso. Uma arrecadação acima. Isso o Grêmio já há bastante tempo trabalha, desde 16, o Grêmio trabalha 17, o Grêmio trabalha praticamente com esse conteúdo e a gente está organizando isso nesse sentido. Mas o que eu quero te dizer é que o Grêmio baixou e readequou muito o seu orçamento. O Grêmio não tem mais aquele orçamento. O orçamento já estava dimensionado para esse tipo de critério. Mas o Grêmio agora já trabalha com um orçamento muito menor. Ou seja, o Grêmio reduziu enormemente e vai representar isso no Conselho Deliberativo, porque o Grêmio praticamente vai passar um orçamento de 380 milhões previstos para basicamente 320, 310. Vamos ver o que vai fazer, para tentar ser disciplinado com isso e passar o ano sem gerar um superávit, sem gerar um prejuízo, um déficit orçamentário muito violento. Quer dizer, manter pelo menos o equilíbrio das coisas, que significa receita e despesas equivalentes. É isso que o Grêmio está trabalhando hoje, tomando decisões muito ruins e duras para que isso efetivamente aconteça. Bom, não é só o Grêmio, né? O futebol... Olha, não era o meu objetivo tratar de assuntos atuais, porque realmente eu queria relembrar e a gente relembrou e, poxa, foi fantástico. Acho que quem ficou, a gente está agora com 1900, mas quem ficou assim se emocionou, como o senhor, como eu. Eu fiquei arrepiado com as histórias. Mas tem gente perguntando da compra da Arena. Eu não sei se isso tem como a gente poder cogitar no mundo que a gente está vivendo. Os negócios que a gente estava fazendo, que seria exatamente a negociação do Cristal para uma área próxima do CT e fazer ali a cidade do Grêmio, estão parados. A compra da gestão do estádio antecipada da Arena, ela também sofreu duas situações extremamente importantes. A crise e também um fato jurídico que estamos tentando transpor, mas é um fato jurídico que ainda estamos tentando resolver. Se não resolver o fato jurídico que aconteceu, a gente depois vai posicionar a torcida do Grêmio sobre isso e a gente vai dar a justificação do Grêmio sobre o que vai acontecer, inclusive a decisão do Grêmio se vai continuar no negócio ou vai sair do negócio. Mas esses dois fatos, nesse momento, deixaram em stand-by a operação. Toda a operação que estava construída e montada. Então, o Grêmio não trata desse tema nesse momento, está aguardando os acontecimentos. Não tem. Acho que o mundo inteiro está em stand-by, né? É muito difícil hoje ter uma compra, uma venda, acho que está tudo parado. Presidente, cara, eu não sei nem como agradecer. Muito obrigado. Espero que o senhor tenha gostado também. Não, tá ótimo. Acabou não? O senhor acabou, senhor? Quase. Ó, acabou a noite já, eu não tenho mais nada para beber, acabou para mim. Uma dose de butiazinho, cachaça com butiá e acabou para mim. Boa, eu já vi que na terceira ou quarta já, né? Molhar a palavra. Isso, termina logo isso aí, pô. Isso aí é melhor.
Agora já está A na hora gente, da... ó, eu quero agradecer, além do senhor, eu vi que tem gente, por exemplo, ó, tem gente pedindo Santaninha para falar com o senhor, mas eu acho que a gente... Tu sabe, tio, tu sabe, eu vou te contar o episódio do Paulo Santana. Por Rapidamente, para nós finalizarmos. Eu tinha nele eu era leitor contumaz dele e achava ele uma figura fantástica. Às vezes, eu vivi naquela época, ele foi extremamente contestado como gremista, porque às vezes ele ultrapassava o limite do gremismo e, por consequência, comprometia aquela. Mas depois ele começou a fazer tantos devaneios inteligentes, valores pessoais, valores de comportamento e tal. Mas esse homem é muito além daquilo que a gente tinha esperado. E eu nunca me esqueço, né, quando a gente começou em 2015 com aquela derrubada do plantel do Grêmio e aquela situação de vender o Barcos, vender o Moreno, vender o Guerreiros, enfim, 14 jogadores naquele que era um conceito novo que estava acontecendo. E por isso que eu valorizo muito as duas primeiras contratações, porque elas passaram a ser um conceito novo. Né? Eu estava no banheiro dos camarotes lá e daqui a pouco entra o Paulo Santana. Não, olha esse banheiro. Romildo e Paulo Santana no banheiro. No banheiro. Ele, claro, cada um no seu vaso ali, né? Cada um no seu mictório. Ele olhou para mim e disse assim: presidente, quero lhe dizer uma coisa. O senhor está indo muito bem. Quando ele disse aquilo, eu pensei que ele via um pau danado, que ele via dando uma ferrada. Ele me largou essa e disse: muito obrigado, Paulo Santana. E foi isso. Foi o nosso último diálogo, foi um diálogo de banheiro. Olha, um diálogo de banheiro. O senhor mijando, e aí veio o ele Santana também. Olha, parabéns para o senhor. É isso. O senhor está indo muito bem. Mesmo, o senhor está indo muito bem. Só disse isso, mijou e foi embora. Agora me ocorreu, falou em Santana, eu lembrei. Eu conversei com o Davi Coimbra, e o Davi, cara, ele tem um tweet retrô que a gente brinca lá na Atlântida, que é quando o cara escreve alguma coisa e a gente relembra sem o contexto. E eram assim, o senhor deve saber qual é o que eu estou falando. Não conheço... O Davi me acabou uma vez. Não conheço esse Romildo. Se for como algum ex-presidente do Internacional lá, agora não me lembro. Ele me acabou. Ele acabou. Isso. Ele mandou ir embora. O senhor já falou com o Davi Coimbra a respeito disso? Eu nunca conversei com ele, sabe por quê? Por quê? Por uma razão muito simples. Né? Eu fiquei chateadíssimo com aquilo, mas eu respondi expressamente, quer dizer, eu fiz um texto e mandei de volta. Ele publicou inteiro o texto. Né? Contestando aquilo que ele disse, mas eu perdoo, porque ele não... Cara que trancou que essa resposta é interessante. Vamos lá. Vai voltar. Assim que voltar, o presidente fala para nós. Ai, meu Deus, precisa voltar. Calma, vai voltar. Ai. Calma, presidente. 1.930 pessoas, é isso mesmo. Eu não sei se o presidente está me olhando, mas travou, presidente. Travou. E assim... O presidente Romildo Bolzan. E o Romildo saiu. Para que eu vou botar ele de novo. Segurem aí. Vamos ver se o Romildo já entrou aqui. O Romildo deve entrar. Para a gente terminar e concluir. Quero agradecer todo mundo, cara. A gente, batemos 2.500 pessoas, agora tem 1.900. O presidente saiu, deve estar voltando agora. E a gente já vai terminar essa live, enfim... deixa eu mandar um abraço para os meus amigos. Está o Antônio, ele sabe quem é, o Maurício, o Dr. Jocelyn, Francisqueto, Betinho, o Thiago Floriano, Ramiro, Paulista, o Boca. Cara, vários amigos meus estão aí. E eu tô esperando o presidente voltar, porque caiu lá. O presidente não pagou, né, a internet. Acontece. Mas a gente vamos ver se o presidente volta aqui. E assim que o presidente voltar, eu coloco ele de novo para a gente concluir essa live que ele falou de tudo. Ele falou absolutamente tudo. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de editar desde o início, cara. A gente falou Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, contratação, erros, acertos. Cara, a gente falou absolutamente todos os assuntos. Então, foi só falar do Davi Coimbra que esse pau no cu derrubou a internet. Então, deixa eu continuar. Tá todos os meus amigos aí, eu estou muito feliz que eles estão olhando.
Deixa eu ver se o presidente voltou. Assim que o presidente voltar, eu coloco ele aqui para a gente concluir, porque ele estava respondendo e caiu. E ele deve estar quase voltando aí. Gostaram? Deixa eu só dizer algumas coisas para vocês, tá? O Ramiro, meu amigo, meu irmão, tá desde o começo aqui com a gente. A gente tá. Outro cara ali dizendo que tá muito legal. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu também tô muito feliz com essa live. Segunda-feira, tá? Segunda-feira que vem, Nelson Sirotsky, presidente da RBS. Nelson Sirotsky, presidente da RBS. Quarta-feira, 7 horas, Luiz Mário. A gente vai fazer um resumo da vida do Luiz Mário e vamos lembrar de aquele time magnífico de 2001. Então, semana que vem são essas duas, tá? Nelson Sirotsky e Luiz Mário. Espero que vocês estejam aí, tá? Vamos ver se o presidente voltou. E assim a gente coloca o presidente aqui para a gente finalizar esse bate-papo, porque ficou em aberto essa. Eu vou salvar. Vai estar salva. No que acabar aqui, eu coloco no meu Instagram, jogo no feed e vai ficar no IGTV. Lá no IGTV tem o Pedro Ernesto, o Guerrinha e o Davi. E agora vai ter também o presidente Romildo, tá? Deixa eu ver se ele já voltou para a gente poder concluir essa live. Eu imagino que ele esteja reiniciando, tentando colocar lá as coisas no lugar, porque tá lá o cunhado dele, lá o genro dele, me ajudando e ajudando a todos nós, né? Porque o presidente tá com essa aí. Deixa eu ler, ó, os caras... O Nelson! Segunda-feira temos o Nelson Sirotsky. Sim, cara, o Nelson Sirotsky vai estar aqui com a gente. Eu tentei o Paulo Nunes. Tem um cara... Olha, tá aqui, ó. Eu tentei falar com o Paulo Nunes disse que não sabia se a Sport TV deixaria. Achei meio estranho. Mas, enfim, vou tentar o Paulo Nunes. O Douglas me confirmou. Vou fazer com o Douglas. Vou fazer com o Maicon. Já está marcado o Maicon. Então, ó, já fiquem na expectativa. Vai ter o Maicon, vai ter o Luiz Mário e o Nelson Sirotsky. Tá? Deixa eu ver se o presidente Romildo voltou. Tá uma galera aqui, cara. Cara, tu entrou, meu. Obrigado mesmo, velho. Eu acho que passaram para lá de 20 mil pessoas aí. Temos 1.500 ainda rolando. Vamos ver. Busca o Arilson, cara ali. Ele deve estar resetando lá, cara. O presidente deve estar resetando, velho. Deixa eu ver. Ô, Luiz, tu tá na live aí, cara. Deixa eu te dizer. Luiz Mário, quarta-feira que vem, 7 horas. Luiz Mário aqui, nesse mesmo espaço que hoje a gente fez o presidente Romildo. Aliás, se o presidente Romildo não voltar, a gente, ó, o Luiz Mário tá dizendo, só por ti. Tá marcado. Quarta-feira que vem, 7 horas, o Luiz Mário. Luiz, já tô te avisando agora. Vamos brincar de eu nunca, ó. Eu tô com o meu uísque aqui, tu pega o teu negócio e a gente fica no eu nunca. E eu vou te tocar ali pau, tá? Deixa eu ver se o presidente Romildo voltou para a gente poder concluir esse bate-papo. Senão eu vou ter que encerrar, porque o presidente não está conseguindo voltar, deve ter caído lá e deve estar com alguma dificuldade. Bom, é isso. Gente, muito obrigado. Valeu de coração. Todo mundo que ficou aí comigo, já sabem, segunda-feira, 7 horas, segunda, 7 horas, Nelson Sirotsky. Quarta-feira, 7 horas, o Luiz Mário vai estar aqui comigo e a gente vai trocar essas ideias, tá bom? Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Tamo junto. Tentei aqui, o presidente não conseguiu voltar, então o Arthur tá na live? Não. O Arthur e Douglas Costa, não. Não é impossível que eles estejam na live. Os caras falaram, o Arthur e o Douglas Costa estão na live. Impossível. Não vai estar na live. O Arthur até me segue, mas ele não vai estar na live. E o Douglas Costa, deixa eu ver. Douglas. Já acabou aí? Douglas. Vou terminar agora porque não tá rolando, tá? Gente, muito obrigado. Vou conversar com o presidente no WhatsApp ali, agradecer a ele a presença. A gente tá junto, tá bom? Segunda tem o Nelson e na quarta o Luiz Mário. Tchau.